Mais um BIM News na área. Meu nome é Guilherme Valente, estou aqui para falar um pouco sobre o momento do mundo que estamos vivendo e sobre o impacto disso na construção e na tecnologia. Bora para o vídeo. Bom, todos já sabem, estamos vivendo um momento ímpar no mundo, altas de juros aí sucessivas dos governos e dos bancos centrais de vários países do mundo. Isso muito puxado pelo pós-pandemia, né, por conta da injeção de capital que foi necessário para segurar aí as consequências do processo que a gente viveu. E logo na sequência, a guerra na Rússia e da Ucrânia se intensificou. Então, nós estamos vendo um cenário onde tem sim uma disfunção ali nas cadeias de suprimentos do mundo. Desde o início da pandemia, isso ainda não se regularizou de uma forma 100% aos mesmos níveis antes da pandemia, né? E por conta disso, vários países do mundo eles estão iniciando um movimento de internalização e de redução ali do processo de dependência das cadeias de suprimentos mundiais, né? Então é meio que uma desglobalização generalizada, né? Entendeu-se aí que a China ela tem um papel fundamental na cadeia de suprimentos, além do que seria o saudável para quando se tem um momento aí de crise, seja ela sanitária, seja ela política mundial, né? Essa dependência da cadeia produtiva ela é muito complicada quando você tem alguma interrupção disso. Então, o que isso tem a ver com a nossa tecnologia e com a construção civil, né? O processo que está se formando a partir de agora é um processo onde os países eles vão começar a internalizar muito mais as suas cadeias logísticas. Isso vai aumentar a necessidade por obras de infraestrutura e por obras de logística ainda mais. Nós estamos vivendo um momento no Brasil onde está tendo um boom de galpão logístico, de obras relacionadas a esse processo. Isso tende a aumentar, também puxado por esse movimento mundial, um movimento onde está se reorganizando ali as cadeias de suprimentos mundiais por conta de todo esse movimento que aconteceu pós-pandemia e agora guerra na Rússia e na Ucrânia. Então, a tendência que nós estamos vislumbrando é que há um aumento significativo aí de investimentos em infraestrutura e também na área de logística, mais do que já se estava pensando e prevendo, né, por conta dessa desglobalização generalizada. Então isso vai aumentar a necessidade por esse tipo de obra, e aí a gente cai um pouco disso em relação ao BIM, porque a tecnologia ela tem um nível de maturidade diferente em relação à edificação e para a infraestrutura, né? Os softwares hoje que são utilizados para o trabalho em relação à infraestrutura, eles têm um nível de maturidade menor do que o modelo já mais consolidado ali para arquitetura, instalações, etc. Isso na prática quer dizer? Quer dizer que o objeto tridimensional, quando ele é desenvolvido em softwares de infraestrutura, eles têm a tendência a ser menos detalhados, né? Então, um nível de detalhamento um pouco menor por conta dessa maturidade e também influencia aí nos processos de análise em relação ao IFC, né? Tem sim uma defasagem do IFC em relação à infraestrutura e em relação à edificação. Então, a gente tem alguns cuidados necessários que têm que ser tomados por conta dessa necessidade. Então, nós temos uma necessidade puxada aí pela alta de juros e pelos problemas pós-pandemia. Essa necessidade é, na nossa percepção, muito relacionada a obras de infraestrutura e logística, e nós temos um nível de maturidade bem menor para as obras de infraestrutura em relação a desenvolvimento de software, em relação à exportação e importação de FC, etc. Então, o cuidado necessário aí é que você tenha sempre uma boa coordenação BIM dentro desses projetos, principalmente porque são projetos de longo prazo e são projetos complexos e de uma magnitude maior, né? Normalmente, projetos de infraestrutura, eles embarcam aí muitos agentes e muitos processos, projetos, especialistas, então precisa-se ter uma coordenação bem alinhada com esses processos, entendendo as dificuldades ali do uso dessas ferramentas e principalmente as limitações, né? O dado principal para o contratante que vai adquirir, né, um modelo BIM para esse tipo de obra é saber das limitações em relação à infraestrutura e a diferença ali que você vai perceber no nível de maturidade e no nível de detalhe do modelo. Significa que você não deve utilizar a tecnologia de maneira nenhuma.
Significa que você tem que saber muito bem onde você está pisando para que você tenha o produto que você está esperando e colha todos os benefícios que a tecnologia pode te ofertar, mesmo com um nível de maturidade menor. O benefício ele é o mesmo, né? A diferença é a forma de se fazer dentro do processo, que por ter um nível de maturidade menor, a gente precisa ter esses cuidados muito bem organizados. E qual que é a vantagem de você usar a tecnologia BIM e o processo de construção virtual em obras de infraestrutura, em obras de grande porte? Principalmente elas têm um tempo maior de desenvolvimento, tanto de projeto quanto de execução. Redução de risco. Usar uma tecnologia que te permite reduzir o risco, antecipar o risco, principalmente para esse investidor que está preocupado com o longo prazo e com essas altas de juros. Então, você precisa ter uma modelagem financeira e uma modelagem de engenharia voltada para a redução de risco do investidor, do proprietário desse ativo, seja ele governo, seja ele ente privado, para que você possa receber todos os benefícios disso e principalmente ter a capacidade de ter acesso a um capital mais barato, porque você aumenta a transparência no processo. E num cenário onde estamos vivendo de alta de juros e de seleção de ativos pelos investidores, a gente precisa compor um processo onde ele vai ficar mais tranquilo em relação à informação que ele vai receber, também mais seguro sobre as taxas e os retornos no longo prazo que esse ativo vai viabilizar para ele, beleza? Então, esse é o recado. Estamos vivendo aí num momento único, precisamos ter essa clareza do processo para que a gente possa avançar e que a tecnologia possa auxiliar cada vez mais as obras que nós estamos imaginando que elas vão ser executadas, né? Então, nós estamos no sonho de que a nossa infraestrutura do país seja cada vez melhor. Então, para que esse sonho seja realidade, nós precisamos de transparência e melhoria de processo, beleza? Fiquem ligados para as próximas dicas, @gvbim_ e @endivalente. Acesse também www.gvbim.com. Valeu!